Ela entrou no quarto sozinha. Pilhas de dinheiro, diamantes, sem testemunhas. O que aconteceu em seguida deixou seu chefe rico sem palavras. A porta do cofre estava escancarada. Pilhas de dinheiro amarradas em maços de $10.000 permaneciam intocadas. Um relógio cravejado de diamantes brilhava sob a luz da manhã que entrava pelas persianas da plantação. O escritório estava quieto, quieto demais. Gregory Bellamy não havia contado para uma alma. Nem para sua assistente, nem para seu advogado, nem mesmo para Carla, a mulher com quem vinha saindo casualmente nos últimos 4 meses. Apenas ele sabia o que havia feito naquela manhã às 6h45 em sua casa em Dallas. Ele havia deixado seu quarto mais privado escancarado, seus pertences mais caros expostos. Ele não fez isso por acidente. Ele fez isso para ver se ela morderia a isca. Delilah Moore. A mulher que trabalhava em sua casa há quase 6 anos. A mulher que conhecia as plantas da casa melhor que a maioria dos arquitetos. A mulher que nunca tocava em nada que não precisasse. Que não fofocava, não pedia adiantamentos e nunca chegou atrasada, nem mesmo quando um alerta de tornado havia fechado metade da cidade. Mas confiança, Gregory havia aprendido, era algo frágil. Ele se sentou no quarto de hóspedes com uma caneca de café preto, observando as imagens da câmera do corredor em seu laptop. Ele desligou o som. Não precisava ouvir. Tudo o que queria era ver. Nos primeiros minutos, nada aconteceu. As imagens apenas mostravam o corredor, luz filtrando da frente da casa, poeira flutuando preguiçosamente no ar. Então, às 7h13, ela apareceu. Delilah entrou em cena usando seu uniforme azul claro habitual. Seu cabelo estava preso em um coque arrumado, uma faixa cinza suave segurando os fios soltos. Ela tinha uma pequena cesta de produtos de limpeza pendurada no braço. Ela não estava se apressando. Ela não estava devagar. Ela estava apenas fazendo o seu trabalho. O dedo de Gregory pairou sobre a barra de espaço para pausar o feed, mas ele não pressionou. Ele queria ver o que ela faria sem interrupção. Porque aqui estava a questão. As pessoas vinham plantando pequenas dúvidas em seu ouvido há meses. Você confia nela perto de todas essas coisas? Seu sócio Clayton havia perguntado uma vez em uma degustação de bourbon. Ela é bem educada. Sim, mas não se deixe enganar por isso. Carla havia dito apenas algumas semanas atrás quando viu Delilah polindo prata na sala de jantar. Até mesmo sua irmã havia feito um comentário maldoso. Nem todo mundo é honesto só porque está com você há muito tempo, Greg. Os sussurros haviam construído um tipo silencioso de suspeita. Não alto o suficiente para acusá-la de alguma coisa, mas apenas alto o suficiente para começar a observar. Apenas alto o suficiente para justificar este teste. E agora o momento havia chegado. Delilah caminhou até a porta do escritório. Estava entreaberta o suficiente para ela ver lá dentro. Ela pausou apenas por um segundo e então entrou. Gregory se inclinou para a frente, estreitando os olhos na tela. A câmera não capturava o interior do quarto, apenas o corredor e parte da entrada do escritório. Mas sua linguagem corporal, seu ritmo, tudo lhe diria alguma coisa. Ele esperou, observando os segundos passarem. Ela ficou lá dentro mais tempo do que ele esperava, talvez 30 minutos. Mas antes que pudesse tirar qualquer conclusão, ela reapareceu. Gregory ficou imóvel, seus olhos fixos na tela. Delilah estava caminhando de volta pelo corredor agora, calma, controlada, sem pressa em seus passos, nada em suas mãos. Ele coçou o queixo. Para saber por que este momento importava tanto, você teria que saber quem era Delilah Moore, e mais importante, quem Gregory pensava que ela era. Delilah havia entrado em sua vida não através de uma agência ou algum serviço online, mas por boca a boca. Em 2018, seu antigo motorista a havia recomendado. Ela é boa gente, o homem havia dito. Quieta, honesta, trabalha duro, não toma atalhos. E ela era tudo isso. Desde o primeiro dia, Delilah havia se portado com um tipo silencioso de autorrespeito que se destacava. Ela nunca chamava Gregory de senhor, apenas Sr. Bellamy, e sempre com um sorriso gentil mas distante. Ela não falava demais. Ela não reclamava.
Ela apenas aparecia e fazia o trabalho direito. No segundo ano, Gregory confiou a ela as chaves da casa, códigos de segurança, até mesmo substituições de alarme quando ele estava fora da cidade. Nem mesmo era algo sobre o qual ele pensava duas vezes. Mas em algum lugar por volta do quarto ano, as vozes começaram a se infiltrar. Não era que Delilah jamais fizesse algo errado. Ela não fazia, nem uma vez. Mas seu mundo estava cheio de homens e mulheres que haviam trabalhado muito duro para confiar muito facilmente. Os círculos de Gregory não eram exatamente calorosos. Os homens com quem ele jantava em churrascarias na Mckena Avenue não cresceram com empregadas ou governantas que conheciam pelo nome. Eles contratavam ajuda. As pessoas entravam e saíam. Sempre havia um primo, um amigo de um amigo, alguém procurando trabalho, mas ninguém ficava muito tempo. Então, quando Gregory mencionou casualmente durante um Scott que sua governanta estava com ele há 5 anos e tinha acesso total à casa, as sobrancelhas se ergueram. Você deixa dinheiro por aí? Você tem alguma joia no aberto? Você conhece o histórico dela? Começou ali e foi corroendo lentamente algo que ele nem mesmo percebeu que era frágil. Seu senso de certeza, seu orgulho em confiar em alguém que não parecia com o tipo, como um de seus colegas havia colocado. Ela é legal e tudo, mas não esqueça que pessoas fazem coisas desesperadas às vezes. Gregory nunca gostou de como isso soava, mas também não rebateu. Em vez disso, ele começou a trancar as gavetas com mais cuidado, começou a manter a porta do escritório fechada toda noite, começou a observar o quanto deixava de fora, tudo sem dizer uma palavra. Ainda assim, Delilah permaneceu a mesma, sempre cedo, sempre educada, sempre perguntando se podia reabastecer os suprimentos antes que acabassem. Houve uma tarde, talvez 2 anos atrás, quando Gregory entrou e a encontrou cantarolando baixinho para si mesma enquanto passava suas camisas sociais. Algo sobre isso o fez pausar. Ela parecia tranquila, focada, como se tivesse orgulho de seu trabalho, mesmo que ninguém jamais visse aquela camisa particular fora de seu closet. Ele nunca havia lhe dito, mas naquele momento, ele sentiu algo próximo à culpa. Talvez seja por isso que este teste pesou nele mais do que esperava. Porque em algum lugar lá no fundo, ele sabia que isso não era sobre ela. Era sobre ele, sobre o que ele havia deixado as dúvidas de outras pessoas fazerem com seu pensamento. Mas já estava em movimento. A câmera estava rodando. O cofre havia sido deixado escancarado, e tudo o que ele podia fazer agora era esperar pela próxima pista. Mas a verdadeira surpresa não era apenas o que ela fez. Era como ela fez isso. Gregory não havia piscado em mais de 1 minuto. Ele observou o feed do corredor com a mesma intensidade que um homem poderia ter observando um lance livre decisivo. Exceto que isso não era um jogo. Esta era sua casa, seu dinheiro, sua escolha de confiar ou não. O relógio no canto das imagens marcava 7h13. Delilah havia entrado no escritório exatamente 28 segundos atrás. A câmera não mostrava o interior do quarto, mas Gregory sabia o que era visível da porta. O cofre aberto, o relógio de diamante Patek Philippe, algumas moedas de ouro em uma bolsa de veludo, e o dinheiro. Quase 120 mil no total. Não era exatamente discreto. O corredor permaneceu quieto. Gregory batucou os dedos na borda do laptop. O silêncio no quarto ao seu redor começou a soar mais alto que as próprias imagens. Sua mente saltou para uma memória, um jantar 3 semanas atrás no Ocean Prime. Clayton havia trazido um amigo de Austin que trabalhava em segurança privada. No meio da refeição, Gregory mencionou Delilah. O amigo de Clayton se inclinou e disse: "Não me importo há quanto tempo ela está lá. Qualquer um vai roubar se a oportunidade parecer segura o suficiente." Na época, Gregory havia concordado, meio ouvindo. Agora essas palavras ecoavam. Este era aquele momento. De volta à tela, Delilah ainda não havia reaparecido. Ele se inclinou mais perto, apertando a tecla de seta direita para avançar as imagens. 10 segundos, 20, depois mais 30. Então, finalmente, às 7h17, Delilah voltou ao quadro. Sua expressão neutra, não vazia, não nervosa, apenas normal. Ela fechou a porta do escritório atrás dela sem nem mesmo olhar para baixo no corredor,
caminhou até a cesta de suprimentos que havia deixado no chão, pegou-a, continuou se movendo. Se Gregory nunca tivesse visto as imagens, ele não saberia que algo incomum havia acontecido, mas ele havia visto, e isso o roía. Algo sobre sua linguagem corporal, não era o que ele esperava. Ela não parecia assustada ou tentada. Ela não demorou como alguém calculando o risco. Ela era apenas Delilah. Ele apertou o play novamente, avançando rapidamente para 7h35. Outra câmera, esta na cozinha, a mostrou lavando frutas, maçãs talvez, depois dobrando toalhas, depois checando seu telefone brevemente, provavelmente para uma lista de compras. Nada fora do lugar, nem um espasmo, nem uma segunda olhada para a câmera. Gregory fechou o laptop. Ainda assim, uma pergunta o incomodava. O que exatamente ela havia feito naquele quarto? No andar de baixo, Delilah estava limpando a mesa de centro da sala de estar quando pausou. Seus olhos se dirigiram para a escadaria. Ela não ouviu nada, mas sentiu que algo estava errado. Ela caminhou silenciosamente em direção ao escritório novamente. A porta estava agora completamente fechada, exatamente como ela havia deixado. Ela entrou apenas para ter certeza de que nada havia se movido. O cofre escancarado, dinheiro ainda lá, relógio ainda lá. Ela o encarou por um momento, não em choque ou confusão, mas com um tipo cansado de consciência. Então ela caminhou até a borda da mesa, puxou um post-it da gaveta e rabiscou 4 linhas curtas. Esqueceu de fechar isto. Não peguei nada. Tranquei. Ela gentilmente fechou a porta do cofre, girou o disco, clicou a fechadura no lugar e deixou o bilhete descansando bem em cima. Sem drama, sem segundos pensamentos. Ela não ligou para Gregory, não deixou um recado. Ela nem mesmo mencionou isso na cozinha quando ele desceu para um copo d'água mais tarde naquela manhã. Ela apenas continuou porque em sua mente ela não estava provando nada. Ela estava fazendo o que faria qualquer dia da semana. Mas lá em cima, Gregory estava prestes a perceber que o que ela não disse dizia tudo. Gregory encarou o cofre. O post-it estava bem em cima, quadrado e perfeitamente centralizado, como se ela o tivesse colocado lá de propósito. 4 linhas, apenas 4. Nenhuma acusação, nenhum pânico, nenhuma palavra dramática. Apenas uma mensagem simples e clara que soava como alguém apontando o tempo. Esqueceu de fechar isto. Não peguei nada. Tranquei. Ele não tocou nele imediatamente. Em vez disso, ele ficou lá por uns bons 10 segundos, absorvendo. A maneira como a caligrafia se inclinava ligeiramente para a direita, a maneira como ela assinou apenas com a inicial, como se não quisesse fazer disso algo importante. Mas era algo importante. Muito importante. Gregory lentamente se abaixou, girou o disco do cofre e confirmou que estava trancado. Ele digitou o código, abriu e olhou dentro. Tudo estava exatamente onde ele havia deixado, o dinheiro intocado, as moedas empilhadas, o relógio sentado na mesma posição no quadrado de veludo. Ele soltou uma longa respiração pelo nariz, e então ele sentiu. Não alívio, não orgulho, vergonha. Ela se infiltrou silenciosamente mas completamente, envolvendo ao redor de seu peito como se alguém tivesse apertado um cinto um pouco demais. Ele havia armado uma armadilha, uma acusação silenciosa, e ela respondeu não com raiva, não com alguma performance, mas com respeito, com cuidado. Ela nem mesmo havia lhe contado sobre isso. Gregory pegou seu telefone e abriu as imagens da câmera do corredor novamente. Desta vez, ele rebobinou de volta ao momento exato em que ela entrou no escritório. Ele deu zoom, a viu entrar, a viu pausar. Ela olhou para baixo para o cofre aberto, depois de volta para a porta. Ela ficou parada por talvez 5 segundos, calculando algo. Não sobre roubar, sobre o que fazer em seguida. Então ela cruzou o quarto lentamente, quase deliberadamente, fechou o cofre, girou o disco e foi até a gaveta. Ela puxou o post-it, escreveu sua mensagem e o deixou. Ela não se apressou. Ela não olhou para a câmera. Ele duvidava que ela soubesse que havia uma lá. Não era uma performance. Era princípio. Gregory esfregou as têmporas e se sentou na beira da poltrona perto da janela.
A casa estava quieta exceto pelo som abafado da lava-louças no andar de baixo. Sua mente vagou de volta para uma época talvez 3 anos atrás, quando ele havia voltado do hospital depois de sua cirurgia de vesícula. Ele estava confuso pelos remédios, com fome e frustrado. Carla não havia aparecido. Nenhum de seus amigos havia nem mesmo mandado mensagem. Mas Delila, ela deixou um refogado na geladeira com um bilhete que dizia esquente por 25 minutos. Não coma frio. Você vai odiar. Ele nunca disse obrigado. Ele também nunca se perguntou o que a fez se importar o suficiente para fazer isso. Até agora. No andar de baixo, Delila estava limpando a última seção da bancada de granito quando ouviu passos. Não do tipo lento, não do preguiçoso, apenas andando pela casa. Não, passos propositais. Descendo rápido. Ela se endireitou assim que Gregory apareceu na cozinha, ainda usando sua camiseta branca e calças de corrida de mais cedo. O laptop estava enfiado debaixo de seu braço. Ele parecia que não havia dormido bem. Ela se virou para ele, seu rosto calmo. Bom dia, Sr. Bellamy, ela disse. Ele ficou lá um segundo a mais antes de falar. Então, finalmente, ele pigarreou. Delila, eu vi o bilhete. Ela acenou uma vez. Só queria ter certeza de que estava trancado. Pensei que talvez você tivesse esquecido. Eu não esqueci, ele disse, sua voz baixa. Ela não disse nada. Apenas inclinou a cabeça ligeiramente como se já soubesse. Eu deixei aberto, ele acrescentou. De propósito. Ainda assim, ela não se abalou. Eu estava te testando, ele admitiu, olhos fixos nos azulejos do chão de mármore. O silêncio ficou entre eles por longos 5 segundos. Finalmente, ela disse imaginei. Gregory olhou para cima. Eu não tinha certeza, ela acrescentou, mas passou pela minha cabeça. Ele deu um passo para frente, colocando o laptop no balcão. Eu me sinto como um completo idiota, ele disse. Delila lhe deu o mais suave meio sorriso que ele havia visto em anos. Não um idiota, apenas um homem ouvindo as pessoas erradas. Ele deixou isso penetrar. Mas o que ela disse em seguida, isso ficaria com ele pelo resto de sua vida. Gregory não havia se movido. Delila estava enxaguando um pano na pia enquanto ele ficava lá no balcão, olhando para baixo para nada em particular. Seus lábios estavam apertados, sua mandíbula flexionando sem ele perceber. Tudo o que ele havia escutado, todas as pequenas alfinetadas de amigos e colegas, de repente soaram altas e patéticas em sua cabeça. Ele finalmente perguntou por que você não disse nada. Delila torceu o pano e o dobrou cuidadosamente sobre a borda da pia. Não achei que precisava dizer. Você deixou aberto. Eu fechei. Simples. Mas eu estava te testando. Ele repetiu. Eu sei, ela disse gentilmente. Mas eu não sou quem precisava do teste. Isso atingiu como um tapa vestido de seda. O rosto de Gregory enrubesceu, não de raiva. Apenas o peso de ser confrontado sem uma onça de desrespeito. Você já pegou alguma coisa minha? Ele perguntou. Saiu soando mais áspero do que ele pretendia. Ela se virou para encará-lo completamente agora. Não, ela disse, olhando-o direto nos olhos. Nem $1, nem um garfo, nem mesmo um chiclete. Ele soltou uma respiração curta e aguda pelo nariz. Eu acredito em você. Delila não acenou, não disse obrigada, apenas deixou a verdade pairar no ar onde ela pertencia. Gregory olhou para a janela dos fundos. O sol estava subindo alto, jogando longos feixes de luz pelo chão da cozinha. Ele se lembrou de algo que seu pai uma vez lhe disse quando ele era jovem e ainda tinha arestas afiadas. Integridade real não é barulhenta. Ela não usa uma etiqueta de nome. Você tem que estar quieto o suficiente para vê-la. Gregory não havia estado quieto por muito tempo. Ele se sentou à mesa da cozinha lentamente, como se estivesse carregando peso no peito. Eu não costumava ser esse tipo de homem, ele disse quase para si mesmo. Delila ergueu uma sobrancelha, mas ficou quieta. Quero dizer, eu costumava confiar nas pessoas. Não precisava de câmeras, não precisava de truques, mas em algum lugar pelo caminho,
o dinheiro ficou mais alto que meu instinto. Ela se apoiou no balcão, cruzando os braços, ouvindo. Eu tive pessoas roubando. Ele continuou. Uma antiga assistente pegou meu cartão AMX por 2 meses antes de eu pegar. Um primo usou meu nome para conseguir um empréstimo. Outro cara pegou uma caixa inteira de vinho da minha adega e vendeu. Todas pessoas para quem dei demais. Isso é difícil, Delila disse. Ele acenou. É, mas ainda assim não era sua culpa. Não, ela respondeu. Mas me fez parecer culpada por padrão. Era isso. A linha que cortou direto através dele. Ele nunca havia dito isso em voz alta. Nunca havia nem mesmo deixado o pensamento completo se formar em sua cabeça. Mas ela estava certa. Em algum lugar dentro dele, ele havia deixado o preconceito assumir o controle. Não ódio, não malícia, apenas suposição. Suspeita passada adiante, sussurrada em salas fechadas, disfarçada como conselho. Eu te devo um pedido de desculpas, ele disse finalmente. Delila piscou lentamente. Você deve. Isso o surpreendeu. Ela não disse que estava tudo bem. Não dispensou. Apenas lhe deu espaço para fazer o que era certo. Eu sinto muito, Gregory disse, olhando para ela. Eu nunca deveria ter duvidado de você. Ela deu um pequeno aceno. Aprecio você dizer isso. Gregory ficou com isso por 1 minuto. Então, suavemente, ele perguntou por que você não simplesmente se demitiu. Delila inclinou a cabeça. Porque eu não peguei o emprego pela sua aprovação. Isso o silenciou. Eu peguei porque pagava bem. As horas eram estáveis. E eu não vou embora só porque as pessoas me decepcionam. Se eu fizesse isso, eu nunca manteria um emprego. Seu tom não era amargo, apenas honesto. Avisado pela experiência. Gregory passou uma mão pelo rosto. Ele a via diferentemente agora. Não como ajuda, não como uma pessoa que limpava ao redor de seu sucesso, mas como alguém que provavelmente havia carregado cargas mais pesadas do que ele jamais havia carregado, em quartos mais silenciosos sem ninguém observando. Seria estranho se eu te desse um aumento? Ele perguntou, tentando cortar a tensão com meio sorriso. Ela riu. Não estranho, apenas atrasado. Ambos riram. Não muito, não alto, mas era real. E pela primeira vez naquela manhã, Gregory se sentiu como um homem novamente. Não um chefe suspeito, não um aplicador de testes, apenas um homem que conseguiu algo profundamente, dolorosamente certo depois de ter conseguido errado. Mas no dia seguinte, ele faria algo que Delila nunca viu chegando. Na manhã seguinte, Delila apareceu às 7 horas em ponto, como sempre fazia. O código do portão funcionou mesmo. A porta da frente estava destrancada, exatamente como havia estado toda segunda-feira por anos. Mas algo estava diferente. Havia um bilhete colado no interior da porta da frente. Venha para o pátio. Café está pronto. Delila piscou, insegura por um segundo se ela estava caminhando para uma conversa ou uma situação. Ela colocou sua bolsa no chão e seguiu o som de uma brisa e jazz suave flutuando dos fundos. Gregory sentou na mesa externa, um hobby azul marinho sobre uma camiseta branca, chinelos nos pés. 2 canecas de café fumegavam entre eles. Ao lado de sua xícara havia um envelope dobrado com seu nome nele. Bom dia, ele disse, gesticulando para ela se sentar. Espero que você não se importe. Pensei que começaríamos hoje um pouco diferente. Delila deslizou para o assento, cautelosa mas composta. Você está bem? Eu estou agora, Gregory disse. Eu tenho pensado muito desde ontem. Ela não respondeu, apenas esperou. Ele tomou um gole de café, depois exalou lentamente. Delila, eu te desrespeitei. As palavras saíram limpas. Sem açúcar, sem frescura. Eu não disse isso ontem, mas precisa ser repetido. Eu te testei. Eu deixei pessoas que nem mesmo te conhecem plantar sementes na minha cabeça. Eu confiei em sussurros sobre 6 anos de prova. Ele se recostou. E isso não é apenas errado. É fraco. Delila ergueu uma sobrancelha. Você disse. Eu não. Ele sorriu para isso, acenando.
Justo o suficiente. Houve uma longa pausa. Pássaros cantaram em algum lugar na cerca viva. O aquecedor do pátio zumbiu silenciosamente. Eu não esperava o bilhete, ele admitiu. Eu esperava que você ignorasse ou me confrontasse. Ou diabos, talvez apenas saísse e nunca mais voltasse. Mas você fez a única coisa que eu não vi chegando. Você lidou com isso com graça. Dignidade silenciosa. Como se nem mesmo te abalasse. Delila olhou para baixo em seu café. Me abalou, ela disse. Mas eu já fui abalada antes. Isso não significa que eu quebro. Gregory acenou lentamente. Eu gostaria de ter sua força. Delila olhou para ele. Realmente olhou para ele e viu pela primeira vez em um tempo um homem que não estava protegido, não polido, não rico, apenas humano. Eu estou tentando, ele acrescentou. Ela se suavizou. Tentativa é um bom lugar para começar. Ele se estendeu, deslizou o envelope para ela. Eu sei que você não está nisso por isso, ele disse. Mas isso é um bônus, não por ser honesta. Você não é recompensada pelo que já é certo. Isso é por ficar, mesmo quando eu te fiz se sentir pequena. Delila hesitou, depois abriu o envelope. Não era dinheiro. Era um cheque. Um salário de 1 ano pago adiantado. Ela piscou. Gregory. Sem compromissos, ele disse. Use como quiser. Tire folga. Conserte seu carro. Diabos, vá embora e nunca mais volte se quiser. Eu só queria fazer o que é certo o máximo que posso. Delila encarou o cheque por um momento antes de dobrá-lo cuidadosamente e enfiá-lo em sua bolsa. Ela não fez um grande show disso. Obrigada, ela disse. Ele pigarreou, olhos molhados, mas se recusando a derramar lágrimas. Você já pensou em se demitir? Ele perguntou. 2 vezes, ela disse honestamente. Uma vez quando Carla me disse que eu deveria sorrir mais. E uma vez quando peguei um de seus antigos amigos mexendo na minha bolsa na lavanderia. Gregory piscou. Você nunca me contou isso. Ela deu de ombros. Não queria complicar. Ele saiu 5 minutos depois mesmo assim. Gregory se recostou em sua cadeira, atônito. Por que você ficou? Delila olhou para ele. Porque eu sabia quem eu era. Eu estava apenas esperando para ver se você descobriria quem você era. Ele não respondeu. Ele não conseguia. Sua voz o havia deixado. Eles sentaram lá em silêncio por um tempo, mas não era pesado. Era limpo, como o fim de uma tempestade. Delila se levantou. Vou começar no escritório. Você não precisa trabalhar hoje, ele disse rapidamente. Tire o dia. Ela sorriu. Eu sei, mas eu quero. Ela caminhou de volta para dentro. Mesmo passo calmo, mesma presença estável. Gregory ficou no pátio, o café intocado esfriando na frente dele. Ele não precisava mais de câmeras. Ele precisava de caráter. E havia estado vivendo debaixo de seu teto o tempo todo. 2 semanas depois, as câmeras se foram. Não apenas a do corredor. Todas elas. Gregory havia todo o sistema de vigilância desmontado e profissionalmente removido. Delila não perguntou por quê, mas quando ela passou pela parede vazia onde a pequena lente preta costumava ficar, ela notou. E pela primeira vez desde que havia começado a trabalhar lá, ela sorriu quando ele não estava olhando. Algo havia mudado. Gregory havia mudado. Não da noite para o dia, não como em algum filme, mas nas maneiras silenciosas e consistentes que realmente importam. Ele começou a cumprimentá-la de manhã com mais do que apenas um aceno. Ele perguntava se ela precisava de alguma coisa antes do fim de semana. Ele até parou de fazer comentários casuais para amigos sobre ter alguém para manter a casa em ordem. Ele começou a chamá-la pelo nome completo. Delila Moore administra este lugar melhor do que eu, ele disse uma vez, meio rindo enquanto mostrava um amigo ao redor. Se ela alguma vez me deixar, vou ter que vender a casa toda. Ela ouviu do corredor e pausou por um momento. Não porque precisasse do elogio, mas porque sabia que era real. Não era performático. Não eram relações públicas. Era apenas honesto.
Gregory havia parado de provar coisas para outras pessoas. Agora ele estava apenas tentando ser melhor para si mesmo. Uma tarde, o sobrinho mais novo de Gregory veio visitar. Um universitário sênior com muito perfume e uma boca que não sabia como desacelerar. Enquanto Gregory estava no andar de cima, o garoto vagou para a cozinha onde Delilah estava cortando pêssegos. Ele se apoiou no balcão. Você realmente trabalha aqui há 6 anos? Ele perguntou como se fosse algum tipo de surpresa. 7 no próximo mês, ela disse, sem levantar os olhos. E você gosta? Eu gosto. Ele inclinou a cabeça. Você já pensou em fazer mais? Tipo, sei lá, gerenciar uma equipe ou trabalhar em hotéis ou algo assim. Delilah finalmente olhou para cima. Mas segundo quem? Ele deu de ombros, de repente quieto. Não confunda trabalho silencioso com trabalho pequeno, ela acrescentou. Ele saiu da cozinha um pouco mais humilde. Mais tarde, Gregory perguntou sobre o que haviam conversado. Ela lhe deu a versão curta, e ele riu. Espero que ele escute. Aquele garoto vai aprender suas lições da maneira difícil. Delilah sorriu. A maioria de nós aprende. O tempo passou. Nada dramático aconteceu depois disso, mas o tom da casa mudou. Estava mais quente, mais leve. Gregory começou a receber menos jantares com os homens que faziam comentários indiretos. Ele se limitou a um círculo menor, começou a orientar jovens empresários em Oakleaf, e até mesmo participou de um painel local sobre equidade racial e práticas de contratação. Ele não falou no palco. Ele apenas sentou e ouviu. Alguns meses depois, ele perguntou a Delilah se ela o ajudaria a criar um fundo de bolsas em seu nome. Ela recusou no início, disse que não era necessário. Estou apenas fazendo o meu trabalho, ela lhe disse. Eu sei, Gregory disse. E é exatamente por isso que deveria ter seu nome. Ela concordou. O Fundo Padrão Moore foi lançado silenciosamente para apoiar mães solteiras retornando à força de trabalho. Delilah não compareceu à cerimônia. Ela tinha trabalho naquele dia, mas quando Gregory fez um breve discurso, ele disse isto. Algumas pessoas te mostram quem são de maneiras altas e chamativas. Outras fazem isso silenciosamente dia após dia até você perceber que são o tipo de pessoa que você deveria ter notado o tempo todo. Às vezes as maiores lições não vêm da sala de reuniões ou dos livros ou daqueles com as maiores vozes. Elas vêm das pessoas que apenas aparecem. Aquelas que não precisam de atenção para ser grandes. Gregory teve que aprender isso da maneira difícil. E Delilah, ela apenas continuou aparecendo. Não por elogio, não por um salário, mas porque fazer o certo nunca precisou de uma audiência. Se esta história te fez sentir algo, qualquer coisa, então talvez seja hora de olhar em quem você confia, e mais importante, por quê? Nem todo mundo que se parece com você é seu amigo, e nem todo mundo que te serve está abaixo de você. Observe os silenciosos. Eles podem estar carregando mais honra do que aqueles na cabeceira da mesa. Tire um segundo para compartilhar isso com alguém que ainda julga pessoas pelo seu salário ou posição. Porque caráter não é sobre o que você diz quando todos estão assistindo. É sobre o que você faz quando ninguém está.